Boa tarde, turma 41. Hoje nós vamos abrir a nossa apostila em História, na unidade 2. Vamos ver a página 41 e 43. Vamos falar hoje sobre quando o cinema chegou. As primeiras projeções de cinemas foram realizadas pelos irmãos Lumière. Eles são considerados os pais do cinema. No Brasil, a primeira sessão de cinema foi realizada em São Paulo. Atualmente, há várias salas de cinema. No início, o cinema era mudo, não havia som, somente imagens. Antigamente, nas salas de cinema havia orquestra. Atualmente, o cinema é considerado um divulgador de cultura, ok? Considerando a sétima arte desde a publicação do Manifesto das Sete Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e comunicação, apesar de ser a mais recente delas. Assim como acontece em todas as artes, é difícil estabelecer um marco inicial para o cinema. Porém, existem momentos na história que podem ser considerados importantes para o seu desenvolvimento. Eis aqui uma breve história do cinema. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. O primeiro relato de uma exibição cinematográfica é de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Baseados no cinetoscópio de Thomas Edison, inventaram o cinematógrafo. Este era um aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio deste aparelho, os irmãos organizaram uma apresentação em Paris, no Salão Grand Café. O público presente era de aproximadamente 30 pessoas. Foi considerado um grande sucesso na época. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha aproximadamente 1 minuto de duração e mostra somente um trem chegando à estação. Esse filme se encontra aqui no YouTube. Durante a exibição, os espectadores entraram em pânico, começaram a gritar e fugir em direção ao fundo da sala quando viram o trem vindo na sua direção, como se o mesmo fosse saltar da tela. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema, mesmo que isto nunca tenha sido reivindicado pelos Lumière. Aliás, os americanos atribuem um peso maior em suas histórias para Thomas Edison do que para os irmãos Auguste e Louis. Já no Brasil, o primeiro filme exibido foi em 1896. Aliás, foram 8 filmes de 1 minuto cada e só a elite que pôde assistir, pois os ingressos eram bem caros. E a exibição foi no Rio de Janeiro, onde 1 ano depois inaugurou uma sala fixa de cinema. Apesar de tudo, a princípio muitos inventores e produtores tentaram unir sequência de imagens e som, porém todas as técnicas empregadas causaram frustração. Deste insucesso surgiu o cinema mudo, principal atração das décadas de 20 e 30. Vale lembrar que muitas vezes atores e atrizes dublavam personagens enquanto o filme era transmitido. A dublagem era feita em tempo real. Charles Chaplin é considerado como uma das figuras mais importantes do cinema mudo. Pelo uso de suas mímicas e comédias pastelão, seu nome sempre é relacionado ao cinema mudo. Chaplin era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, dançarino, roteirista e músico britânico. Morreu aos 88 anos em 1977. Um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar efeitos especiais em filmes foi Georges Méliès. Francês, era ilusionista, o que explica um pouco suas ideias um tanto quanto mirabolantes para criar a ilusão em seus filmes. Ele começou a exibir filmes quando ganhou uma filmadora, um protótipo do cinematógrafo, em 1896. Um de seus filmes mais conhecidos é Viagem à Lua,
de 1902, com duração de 14 minutos. Foi um sucesso na época, pois foi o primeiro a tratar o assunto de alienígenas. Esse filme também está aqui no YouTube completo para quem quiser assistir. Ele também está presente no livro 1001 Filmes para se ver antes de morrer. Méliès fez mais de 500 filmes durante sua carreira e construiu o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. O filme As Aventuras de Hugo Cabret, de 2012, conta a história de Georges Méliès. Concorreu a vários Oscars, vale muito a pena ver, pois é muito interessante. Um grande acontecimento histórico que originou o cinema do jeito que é conhecido hoje foi a Primeira Guerra Mundial. Até o ano de 1914, Itália e França eram os expoentes mundiais em relação à sétima arte. Porém, com a guerra, as indústrias cinematográficas de ambos os países foram arrasadas. Neste contexto, do outro lado, na América do Norte, os Estados Unidos começaram a se destacar, especialmente em um pequeno povoado localizado na costa oeste, denominado Hollywood. A escolha do local se baseou em dois fatores importantes e ideias para as filmagens: dias ensolarados e uma grande variação de paisagens que podiam ser utilizadas como os diferentes locais para as mais diversas cenas. Surgiu aí a chamada capital do cinema. A evolução continuou, e a partir dos anos 30 foram descobertas técnicas de sincronização entre som e imagem, que permitiriam o surgimento do cinema falado nos Estados Unidos. Nos demais países, esse processo foi um pouco mais lento. Aliás, o sucesso da sincronização fez com que começassem a aparecer os primeiros filmes com trilhas sonoras, conforme são conhecidos hoje. O primeiro filme com som exibido foi o The Jazz Singer, em 1927, lançado pela Warner. Tinha algumas falas totalmente sincronizadas e algumas músicas e outras partes totalmente sem som. O primeiro filme totalmente sincronizado foi o The Lights of New York, também da Warner, lançado em 1928. E o 3D? The Power of Love é considerado o primeiro filme exibido em 3D, uma produção norte-americana, e foi exibido em 1922. Utilizava 2 projetores e usava a anaglifia, que é uma imagem formada por 2 camadas sobrepostas, com uma pequena distância entre elas. O que era necessário utilizar aqueles óculos com uma lente vermelha e a outra azul. O filme era em preto e branco e não obteve muito sucesso. Aliás, os filmes 3D atingiram seu auge entre 1952 até 1954, dentre os quais se destacou o filme House of Wax, ou A Casa de Cera, de 1953. Depois deste período, o 3D teve uma queda, voltando a ganhar forças novamente nos anos 80. O cinema ainda enfrentou alguns problemas em anos subsequentes, como crises financeiras e limitação de orçamento para as produções, e até mesmo a questão da censura em alguns países, onde ventilavam os regimes totalitários e ditadores de governo. Contudo, novas tendências e gêneros sempre trouxeram a sétima arte de volta aos holofotes. Hoje, mais do que uma força de expressão e comunicação, o cinema é uma indústria sólida e muito bem estabelecida no mercado.